Já passaram algumas coisinhas que eu ia mostrar de pouquinho em pouquinho. Eu vou apresentar para vocês o Craft Terra enquanto uma possibilidade inovadora. Mas antes disso, o Chico já nos ensinou que tem que contextualizar primeiro, né? Então vou contextualizar. Márcio, filho de Hélio e Antonieta, irmão de Hélio, Ricardo e Riane, arquiteto formado aqui nesta instituição, professor, marido, casado com minha companheira e amor, Lúcia, pai de Lucas, Tiago e Letícia, muito curioso, viciado em conhecimento e viciado em ajudar o próximo. Não é à toa que eu sou servidor público federal aqui desta instituição. Então, lembrem-se, muito curioso, viciado em conhecimento e viciado em ajudar o próximo, tá? E aí, vamos entrar. Possibilidades inovadoras. E vem a pergunta, o que fazer com as embalagens dos sacos de cimento? E são muitas. Hoje, no nosso país, só no Brasil, a gente está chegando já à casa de 1 bilhão de unidades de sacos de cimento, despachadas ao comércio todo ano. Se eu for somar isso aí, outros sacos que usam, outras embalagens que usam o papel craft, eu vou ter o quê? Argamassas, sementes e adubos e outros tantos. A quantidade é enorme. Então, o que fazer com as embalagens dos sacos de cimento? Mas, na verdade, não foi com essa instigação, com essa pergunta, que veio a ideia do Craft Terra. O Craft Terra, na verdade, a ideia surgiu de uma constatação. Na verdade, surgiu de uma grande bagunça num canteiro de obras. Nós estávamos a produzir BTCs, que são blocos de terra compactados, feitos com solo natural e cimento. Tá? Então, a produçãozinha, resumindo, basicamente era o quê? Pegava solo natural, pegava o saco de cimento, abria, jogava, misturava na proporção, a embalagem ia para o lado. E aí, mais um pouquinho, fazia a embalagem para o lado. Caía um pouquinho de terra ali em cima, chovia um pouquinho, e aí outro saco, mais uma chuva, mais uma terrinha, aquela bagunça no canteiro de obras. Chegou uma hora que a gente falou, não, vamos arrumar. E aí, quando começamos a fazer a limpeza, aquele cantinho do saco estava muito duro, extremamente rígido, uma dificuldade tremenda. E aí a Valesca, né, falou para a gente assim, a pesquisa normalmente começa com uma estranheza. Estranhei o ordinário, estranhei o simples. Pô, peraí, eu não me preocupei só em limpar aquilo, me interessou o porquê que aquilo estava tão duro. E aí veio, será que eu consigo fazer alguma coisa com essas embalagens, que ora são resíduos, é entulho de obra? Será que eu consigo pegar essas embalagens e fazer algo para reforçar ou para melhorar o desempenho de componentes e elementos construtivos e usar na própria cadeia produtiva da indústria da construção civil? E aí veio a ideia do Craft Terra. Tá? O que fazer? Na verdade, acho que é para frente. Nós temos que ter, quanto mais enxergar possibilidades, quanto mais melhor. Usualmente a gente tem o quê? O mais fácil, descartar, jogar fora. É o que, na grande maioria das vezes, é feito. Mas eu posso fazer telha, posso fazer caderninhos, posso voltar a fazer papel, posso fazer artesanato, sacolas, posso fazer revestimento de piso, revestimento de paredes. Tem um monte de gente pensando, só que a quantidade de entulho é tão grande, tá? E aí eu percebi que, na verdade, eles pensavam sempre em voltar a coisa a usar o próprio papel. E eu pensei na possibilidade de usar a fibra do papel. Mudou um pouquinho a característica dela. E incorporar isso ao que eu já estava acostumado a trabalhar, que é arquitetura de terra. Então, vamos ver se os dois funcionam. Antes, eu tive que primeiro... Ih, voltei para trás. Espera aí. Agora.
Eu tive que primeiro fazer o seguinte: não me limitar por preconceitos e saberes impostos, seja por tradições, mitos ou mesmo pelo senso comum. Ouvia muito dizer que, não, reciclar o saco de cimento, o papel craft, não compensa economicamente. Então, não vamos reciclar. A pasta do craft é muito barata. Então, se eu incorporar esse saco aí, que em alguns países é um resíduo tóxico e perigoso, então vai dar trabalho. Eu sempre ouvi falar sobre isso. Falei, não, mas vamos dar um jeito. E outra coisa que eu sempre ouvi falar é de arquitetura de terra, que não é uma boa, não é uma construção boa. Deixa eu fazer só uma enquete bem rápida. Quem hoje, numa boa, moraria numa casa de terra? 1, 2, 3, 4, 5, um pouquinho só. Pois é, nós aprendemos desde pequenininhos que morar em casa de terra não é muito bom. Lá na história e geografia, lá embaixo, né, na nossa literatura, nas nossas fontes lá de ensino fundamental, tem uma coisa que fala assim: taipa de mão, ou pau a pique. Já ouviram falar de pau a pique? Pau a pique. Tem trinca, a trinca tem barbeiro, barbeiro dá doença de Chagas te mata, você morreu. Por dedução, a arquitetura de terra, morreu, não vale a pena. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente aprende, desde pequenininho. Tá? E a arquitetura de terra é uma coisa para quê? Para as pessoas que não têm aonde morrer. Perfeito, não tem onde morrer, arquitetura de terra, por dedução, morreu, tal, resolve os dois. E não é bem assim, tá? A gente tem a arquitetura de terra mundialmente pesquisada, utilizada em muitos países, e nós conseguimos construir com terra de uma forma exemplar. Esses aqui são exemplos. O pessoal Taipau trabalha muito bem com terra lá de Campinas, e temos inúmeros exemplos aqui no país e no mundo inteiro. Construções que são duráveis, confortáveis, eficientes, tá? A terra é um regulador higrotérmico. Quando usado adequadamente, você regula a temperatura e umidade de uma maneira passiva, sem precisar trabalhar com calefação, sem precisar ligar um ar-condicionado. Tá? E é um material barato, durável, ecológico e assim por diante. Por que não usar? Então, eu tirei isso da frente e falei também, por que não reciclar o saco de cimento? Tá? E com essas duas, fui para frente. E aí, uma das coisas que me fez, que me ajudou a pesquisar, a trabalhar com o craft de terra, foi a maneira como eu lidava com as coisas. Lembram lá? Seja curioso, tá? Sou muito curioso. E eu sempre procurei explorar o mundo, compreender a natureza e continuar sendo curioso, tá? Esse Neil deGrasse Tyson, eu vi uma palestra que ele deu, e ele falou o seguinte: aprenda como as coisas funcionam, isso te dá poder de influenciar eventos, te dá o poder para ajudar pessoas que talvez precisem, te dá autoridade. Fiquei muito feliz hoje com o talk do Ricardo, em que aquela turma de 250 ali, inicialmente podia até pensar, aquelas pessoas todas estavam pensando que naquele ambiente de ensino, aprendizado ali, só tinha uma que tinha autoridade, que era o professor. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né, primeiro dia de aula, crio aquele clima e falo, quem é que tem autoridade aqui nessa sala? Aí certamente o que eles falam? O senhor, o professor, não. E eu viro e falo, vocês estão errados. Na verdade, todos aqui, nós todos temos o potencial de, em algum momento, ter autoridade. Autoridade nada mais é do que o poder que alguém tem de fazer o outro crescer. E aí vem aquela coisa de vício em ajudar o próximo. Tá? Então, assim, professor, parabéns. O senhor criou várias autoridades. Tá? Isso aí é exemplar. Isso foi básico para mim também. Tá? Eu comento que hoje, muito da falta de inovação, da falta de possibilidades inovadoras, está nessa tal de crise da fé. O que é isso? Confesso para vocês, eu encontro várias pessoas que se sentem incapazes de trocar até uma lâmpada queimada. Não sei trocar uma lâmpada queimada, como é que é isso? Então, não sei o funcionamento, não sei. Perdeu o domínio. Nós,
grande parte das pessoas, perdemos o domínio do saber fazer. Até fazemos. Construir mesmo, que é a minha área, é muito fácil levantar uma parede de alvenaria de tijolo furado. Qualquer um pega uma colher de pedreiro e levanta com muita facilidade. Fazer, ele sabe. Saber o porquê que está fazendo aquilo é bem diferente. E nós perdemos muito isso. Então, o saber fazer, ou você vai dominar, ou você vai ser dominado. E para aprender o como que mexer com esse tal de craft terra, eu precisava dominá-lo, aprender, o saber fazer. E aí, passou muito, até chegar nessa receitazinha. Eu tenho, no final das contas, no final da pesquisa, uma receita e algumas dicas. Eu, ao final, cheguei a uma conclusão que solo natural, terra, com 6% de fibras provenientes da reciclagem do saco de cimento, e com 6% só de cimento, eu consigo fazer um material bastante resistente, com um desempenho melhor do que o usual. Tá? E as dicasinhas de como trabalhar com isso. Nessas dicas que foi interessante. Eu estava tendo dificuldade em fazer a mistura. Colocava primeiro o solo, depois colocava as fibras, depois vinha com cimento, e aí a água, depois não, botava o cimento primeiro. A ordem de colocação estava me dando um problema enorme. Eu criava algumas bolinhas onde se concentravam as fibras. E aí eu nunca tinha um produto homogêneo, que era necessário para se fazer um bom tijolo ou uma boa parede. E aí, olhando a minha cozinheira, a Jane, ela fazendo milanesa, um bife à milanesa. E ela não botava aquela farinha, aquela cobertura de uma vez, era de pouquinho em pouquinho. Porque se ela botasse de uma vez, ela, ao fritar, soltava. E aí eu falei, cara, será que é assim? E aí coloquei a fibra primeiro, um pouquinho de solo de cimento só, dei aquela sujeiradinha, aquela milanesazinha, aquela coisinha pequenininha, e aí depois fui botando o restante depois. E funcionou. Aí eu falei, cara, da onde que eu fui pegar essa ideia, né? E aí, a receita é simples. Demorou muito para chegar nisso. Mas eu nunca desisti. Eu sabia que era possível. E o que me ajudou a chegar aí, foi isso aqui. Eu sabia que eu só iria fazer o que era possível para mim. O que não fosse, eu não iria. Mas eu podia mudar esse impossível, ver de uma forma diferente, reinventar esse possível. E também a certeza de que eu tinha muita fé na força que Deus me deu, na minha inteligência, na minha curiosidade, na minha vontade de conhecer o mundo, conhecer a natureza, de contribuir para mudar esse mundo e contribuir na formação das pessoas. E aí seguiu, tá? E deu nisso. Hoje, com craft terra, eu consigo fazer tijolos, blocos, argamassas de assentamento, argamassas de revestimento, e a casa inteira, coberturas, piso, teto, parede, um material extremamente barato, usa arquitetura de terra, que no nosso país não é muito aceita ainda, tá? Mas assim, muito bom. Só para vocês terem um exemplo, com uma casa muito pequena, 50 metros quadrados, 2 quartos, uma sala, uma pequena cozinha, um pequeno banheiro, tá? Eu consigo, com tijolos aparentes desses, eu consigo incorporar a esta casa o correspondente a mais ou menos 15 mil sacos de cimento que iriam para a natureza. Se eu aumentar um pouquinho a espessura dessas paredes, eu consigo chegar a 20, 25 mil numa pequenina casa. Imagina se a gente replicar isso, tá? E isso tudo nasceu de uma possibilidade. Obrigado.